Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. Hoje daremos continuidade à nossa série de aulas do curso básico de Mecânica dos Sólidos. E o objetivo de aprendizagem dessa nossa aula de hoje é determinar centroides de figuras planas pelo método da integração. Eu me chamo Francinaldo e sejam todos bem-vindos a esta nossa 17ª aula. Nesta aula 17, praticaremos mais exercícios sobre como determinar centroides de figuras planas homogêneas pelo método da integração. Para isso, vamos estar resolvendo mais uma questão do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros, do B. Johnston. A questão diz o seguinte: determine por integração direta a localização do centroide da superfície a seguir. Expresse sua resposta em termos de A e H. Temos aqui, turma, o seguinte: temos duas curvas que delimitam uma área. Então, queremos encontrar o centroide dessa área delimitada por essas duas curvas. A primeira curva é a curva y igual a mx, que é a equação de uma reta, tá? Aqui a reta. Enquanto que a segunda curva é a curva y igual a kx², que nada mais é que a equação de uma parábola. Perceba que as medidas que aparecem neste problema é o valor de A, que é essa base aqui embaixo, na horizontal, e o valor H, que é esta altura. Então, pretende-se determinar o valor de x barra e o valor de y barra, que representam o centroide desta superfície delimitada por essas duas curvas. E nós vamos estar resolvendo isso pelo método da integração. Nós já vimos isso na aula passada, só que nesta aula nós estaremos praticando mais exercícios. Então vamos lá, turma. Vamos resolver esta questão através dos 4 passos que nós trabalhamos na aula passada, onde o primeiro passo é expressar as constantes K e M que aparecem nas nossas curvas em termos das medidas da nossa figura, ou seja, em termos de A e H. O segundo passo consiste em escolher um ponto arbitrário sobre uma das curvas e, a partir daquele ponto arbitrário, nós vamos considerar um elemento infinitesimal de área, especificamente falando, uma faixa infinitesimal. Por fim, nós temos aqui o terceiro passo, que uma vez que a gente escolhe esse elemento infinitesimal de área, nós vamos estar definindo o centroide desse elemento infinitesimal, então a coordenada x, que representa o centroide deste elemento infinitesimal, nós vamos estar chamando de x barra L. E a coordenada y do centroide desse elemento infinitesimal, nós vamos estar chamando de y barra EL. E nós queremos aqui no terceiro passo expressar essas coordenadas do elemento infinitesimal, referente ao centroide, em termos das coordenadas do ponto arbitrário, que nós consideramos no segundo passo. E por fim, nós temos o quarto passo, que nada mais é que aplicar essas duas fórmulas para determinarmos o valor de x barra e y barra, que representam as coordenadas do centroide desta área, delimitada por essas duas curvas. Então vamos agora aplicar o nosso primeiro passo. Devemos aqui expressar as constantes K e M em termos de medidas A e H dessa nossa figura. Então, turma, para isso nós vamos estar considerando aqui um ponto sobre as duas curvas, de tal forma que para esse ponto seja conhecido o par ordenado, ou seja, a coordenada x e a coordenada y desse ponto. Então, se a gente pega esse ponto, a gente conhece o valor de x e o valor de y. Vamos chamar aqui x máximo e y máximo. Quanto vale o valor de x máximo e o valor de y máximo, uma vez que nós estamos considerando esse ponto aqui, que nada mais é que um ponto pertencente tanto a essa curva da nossa reta, quanto para essa outra curva que é a nossa parábola. Então, xm, que é o x máximo, vale exatamente A, enquanto que o ym, que é o y máximo, vale justamente H. Então, uma vez escolhido um ponto sobre as curvas comum a cada uma das curvas, onde você sabe quanto vale o x e o y,
Então fica fácil de nós expressarmos a constante K e M em termos dessas medidas de A e H. É o que nós vamos fazer a partir de agora, turma. Olha só, para a curva 1, que é a nossa curva parabólica, que representa a equação de uma parábola, nós podemos pegar esse ponto, xm igual a A, e ym igual a H, e simplesmente, ao pegarmos esta curva 1, vamos chamar aqui a equação da parábola de curva 1. E a equação da reta nós vamos estar chamando de curva 2, tá ok? Então vamos pegar aqui a equação dessa parábola e vamos isolar essa constante k. Para isso nós devemos passar esse x² para o outro lado da equação. Como ele está aqui multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então nós vamos expressar aqui o k da seguinte maneira. K é igual a y1 dividido por x². E agora nós vamos substituir os valores de x e y, ou seja, daquele par ordenado que nós consideramos anteriormente. Y vale quanto? Vale h, enquanto que o x vale a. Ora, se você escolhe um ponto sobre essas curvas, de tal maneira que para aquele ponto, se você isola essa constante, você sabe que a constante ela é constante para qualquer ponto que você escolher dessas curvas. Então, escolhe um ponto que você sabe quanto vale o x e o y para poder encontrar uma relação para expressar essa constante em termos de medidas da figura. Então, substituindo aqui, no lugar do y1 nós vamos substituir por h e no lugar do x nós vamos substituir por a. Então, nós podemos expressar essa constante k da seguinte forma. K é igual a h sobre a². Agora você vai chegar aqui na equação da sua parábola e aonde tem k você vai substituir por h sobre a². Dessa forma, nós obtemos a curva y1 escrita da seguinte forma. K, que representa h sobre a², vezes x². Vamos fazer agora o mesmo raciocínio para a curva 2. A curva 2 é justamente a equação da nossa reta. Então, queremos aqui expressar essa constante m em termos das medidas A e H, que representam medidas da nossa figura. Então, vamos pegar novamente aquele ponto comum para as duas curvas, onde x é igual a A e y é igual a H, e vamos agora simplesmente isolar essa constante m da nossa equação da reta. Fazendo isso, m pode ser escrito como y2 sobre x. Substituindo no lugar do y o valor h e no lugar do x o valor a, nós podemos escrever que a constante m nada mais é que h sobre a. Dessa forma, a equação da nossa reta y2 vai ser igual a h sobre a multiplicado por x. Então, turma, o primeiro passo foi concluído. Nós acabamos de expressar as constantes k e a constante m em termos de medidas da nossa figura. Para isso, nós vimos que basta você escolher um ponto comum para as duas curvas, onde você conhece o valor das coordenadas x e y. Muito bem, vamos agora para o segundo passo. Neste segundo passo, nós vamos escolher um ponto arbitrário sobre uma das curvas e, em seguida, passando por esse ponto, nós vamos considerar um elemento infinitesimal de área. Lembrando que esse elemento infinitesimal de área nós vamos estar considerando com um formato retangular, uma faixa retangular infinitesimal, que tanto pode ser tomado na horizontal quanto na vertical. Então vamos tomar aqui sobre essa curva 2, que é a curva que representa a equação da reta, nós vamos tomar um ponto arbitrário. Esse ponto, obviamente, ele vai ter coordenadas arbitrárias. Então a distância horizontal desse ponto até a origem do eixo x, nós podemos chamar de simplesmente x. É uma distância arbitrária. Passando por esse ponto, nós vamos tomar um elemento infinitesimal de área. Então está aqui a nossa faixa infinitesimal retangular passando pelo ponto arbitrário. Atenção para um detalhe, turma. Quanto vale essa altura que vai desse ponto arbitrário até a origem do eixo y? Essa altura aqui nada mais é que y2. Aí você me pergunta, professor, por que y2? Ora, tem que ser um y arbitrário, até porque o nosso ponto ele é arbitrário. Portanto,
Uma forma de você expressar uma distância vertical arbitrária é justamente você pegar a equação que define aquela curva. Como esse ponto está sobre a curva 2, então a curva 2 representa a equação de uma reta, y igual a mx. Logo, essa altura aqui desse ponto é representado por essa equação y igual a mx. Tá certo? Por quê? A depender do valor de x, nós temos diferentes valores de y. Então, a maneira que nós encontramos de expressar uma altura vertical arbitrária é simplesmente chamar essa altura de y2. Agora eu pergunto, e quanto valeria essa altura dessa basezinha inferior do nosso elemento infinitesimal até a origem do eixo y? Então, utilizando o mesmo raciocínio, essa distância vertical aqui, ela vale y1, até porque, a depender desse ponto, onde nós vamos pegar uma faixa infinitesimal na vertical, nós podemos ter valores arbitrários para y1 e para y2. Tá ok, turma? E como nós vamos expressar esses valores arbitrários para essas alturas? Simplesmente através da equação que define aquela curva. Então, dessa forma, nós temos que a distância vertical da base inferior do elemento infinitesimal de área até a origem do eixo y vale y1, e a distância vertical da base superior do elemento infinitesimal de área até a origem do eixo y vale y2. Nosso terceiro passo, que é o que nós vamos agora, é justamente expressarmos x barra L e y barra L, que representam as coordenadas do centroide do elemento infinitesimal, em termos das coordenadas arbitrárias, x, y1 e y2. Portanto, nós podemos fazer da seguinte maneira. Olha só, turma, quanto vale o x barra EL? X barra EL nada mais é que a distância horizontal que vai do centroide da nossa figura, do nosso elemento infinitesimal, até a origem do eixo x. Primeiro vamos expressar o x barra L e o y barra L, que representam as coordenadas do centroide do elemento infinitesimal. Como esse elemento infinitesimal ele é considerado uma faixa retangular, as coordenadas do centroide vai estar justamente no centro geométrico dessa figura. Então aqui nós temos o centroide desse elemento infinitesimal. Se nós prestarmos atenção, turma, nós vamos perceber que o x barra L, que nada mais é que a coordenada x do centroide desse elemento infinitesimal, é igual à distância horizontal desse nosso ponto até a origem do eixo x. Então nós podemos dizer simplesmente que x barra L é igual à distância arbitrária x. Muito bem. E agora quanto vale o nosso y barra L? Ou seja, a coordenada y do centroide da nossa figura. Então sabe-se que o y barra L é a distância vertical que vai do centroide até a origem do eixo y. Matematicamente, como é que nós vamos fazer para encontrar essa distância? Então presta bem atenção. Nós podemos pegar o valor de y1 e somar com esse pedacinho aqui que eu vou representar de cor roxa. Então esse pedacinho aqui, ó, nós vamos descobrir quanto vale ele, de tal forma que o y barra L é a soma de y1 mais esse pedacinho que representa a metade dessa faixa infinitesimal retangular. Então, perceba que para calcular esse pedacinho, basta a gente encontrar o valor da altura dessa faixa infinitesimal, tá certo? E em seguida dividir por 2. Matematicamente, como é que nós podemos fazer? Nós podemos pegar aqui, ó, o valor de y2, que é toda essa distância vertical, subtrair do valor de y1, que é essa distânciazinha aqui, e em seguida dividirmos por 2. Ao fazermos isso, y2 menos y1 dividido por 2, nós estamos calculando esse pedacinho aqui. Porém, nós queremos encontrar o valor de y barra L, que é a soma de y1 mais esse pedacinho. Então, como a gente encontrou já matematicamente quanto vale o pedacinho, então nós vamos estar somando com o y1 para termos o valor
de y barra EL. E aí nós podemos simplificar essa expressão. Quem vai ser o y barra EL? Vai ser igual. Olha só, turma. Aqui eu vou pegar, já que o y2 menos o y1 está sobre o mesmo denominador, eu vou escrever da seguinte maneira. Eu vou pegar o y2, vou separar esse denominador para o y2, em seguida também para o y1, e aí agora vou repetir o mais y1. Então aqui a gente tem menos 1 meio de y1 mais 1 y1. Então a gente pode estar resolvendo isso daqui vai dar menos 1 meio mais 1 é igual a 1 meio positivo de quem? De y1. Dessa forma, y barra L é igual a y2 sobre 2. Aí aqui, esse resultado aqui, ele é positivo e vale 1 meio de y1 mais 1 meio de y1. Então, dessa forma, nós temos que o y barra L é igual a y1 mais y2 dividido por 2. Então, está aqui o valor de y barra EL. E encontramos também o valor de x barra L. E dessa forma, turma, nós concluímos esse terceiro passo, que consistia em expressarmos o x barra L e o y barra L em termos das coordenadas arbitrárias. Tá? Quem são as nossas coordenadas arbitrárias? É o x, o y1 e o y2. E agora nós vamos para o quarto passo. Qual é o quarto passo, professor? O quarto passo é nós aplicarmos as fórmulas abaixo. Quais são as fórmulas? Aquelas onde nós pretendemos encontrar o valor do x barra e do y barra daquela nossa figura. Ou seja, as coordenadas x e y do centroide daquela figura delimitada pelas duas curvas. Vamos lembrar o seguinte, turma. Vamos lembrar que, como nós temos aqui anteriormente uma faixa infinitesimal no formato retangular, nós podemos ainda representar o elemento infinitesimal de área. Então, nós podemos estar representando o dA. Quem vai ser o elemento infinitesimal de área, que representa a área infinitesimal dessa faixazinha retangular? Ora, já que é um retângulo, o cálculo de área para um retângulo é base vezes altura. Então, a gente vai pegar aqui a base desse retângulo infinitesimal e multiplicar pela altura. Lembrando que a base, turma, essa basezinha aqui, já que é um elemento infinitesimal de área, então esse comprimentozinho aqui, que está na direção x, é um comprimento infinitesimal. Então essa base vale dx, tá certo? Então dx representa o elemento infinitesimal na direção x, que nada mais é que a base desse retângulo. Retângulo esse que tem um comprimento muito pequeno. Tão pequeno que a gente chama de comprimento infinitesimal. Sabendo que a base desse retângulo possui um comprimento infinitesimal dado por dx e a altura desse retângulo, aí agora presta bem atenção, quanto equivale a altura desse retângulo? É justamente y2 menos y1. Aí você tem a altura do retângulo. Então, a área desse elemento infinitesimal de área nada mais é que base vezes altura. Sabendo que a altura é y2 menos y1, então vai ficar y2 menos y1 vezes dx. Base vezes altura representa a área desse elemento infinitesimal. Agora nós vamos para o quarto passo. Como eu já tinha dito para vocês, o quarto passo é aplicar essas duas fórmulas que representam simplesmente o x barra e o y barra, que são as coordenadas do centroide daquela nossa área, daquela nossa superfície delimitada pelas duas curvas. E nós vamos estar calculando essas coordenadas do centroide pelo método da integração direta. Então nós precisamos resolver essas integrais. E é o que nós vamos fazer a partir de agora. Lembrando apenas que nós já concluímos que o x barra L, que é a coordenada x do centroide do elemento infinitesimal, é igual a x. Enquanto que o y barra L, que é a coordenada y do elemento infinitesimal, é igual a y1 mais y2 sobre 2. E o elemento de área, que é o dA, que também aparece nas nossas equações, é simplesmente y2 menos y1 vezes dx. Ou seja, é a área daquela faixa
infinitesimal retangular. Então vamos agora substituir tudo isso nas nossas fórmulas. E aí nós vamos calcular o valor dessas integrais. Quanto vale o nosso x barra, a coordenada x do centroide daquela nossa figura delimitada pelas duas curvas? Isso é a integral de x barra L dA dividido pela integral de dA. X barra vai ser igual a integral. Quanto é que vale o x barra L? Nós acabamos de ver que o x barra L é exatamente igual a x vezes o dA. E o dA, se a gente voltar o slide anterior, quanto é que vale o dA? É y2 menos y1 que multiplica dx. Então nós podemos substituir aqui, ó, y2 menos y1 que multiplica dx. Agora nós vamos dividir pela integral de dA. Lembrando que dA é y2 menos y1 que multiplica dx. Bom, turma, é isso que nós vamos ter que resolver. Essa integral que está aparecendo aí para vocês. Lembre-se que essa integral, a variável de integração é a variável x. A gente está integrando em x, mas está aparecendo aqui, ó, y nesse nosso integrando. Então a gente tem que arrumar uma maneira de desaparecer com esses y, ou expressar esses y em função de x. E de que forma nós vamos fazer isso? Ora, é só lembrar das equações que definem as duas curvas. Nós vimos que a primeira curva é justamente aquela nossa parábola, ou seja, kx², enquanto que a segunda curva é justamente a equação da nossa reta, m vezes x. E aí nós expressamos essas constantes k e m em termos das medidas de nossa figura. Então, como foi que ficou a equação da curva 1 e a equação da curva 2? y1 é h sobre a quadrado x2, enquanto que o y2 é h sobre a que multiplica x. Então, temos aqui, ó, os valores de y1 e y2 em função da variável x. E aí nós vamos substituir esses caras exatamente aqui dentro desse integrando, aqui nessa nossa integral. Substituindo y1 e y2 aqui na nossa integral, nós obtemos o seguinte, que a coordenada x do centroide da nossa figura vai ser igual à integral de x multiplicado por y2. Mas quem é o y2? É h sobre ax. Então, h sobre a que multiplica x, menos o y1, que vale quanto? H sobre a quadrado x2. H sobre a quadrado x2. Agora, vamos fechar esse colchete, até porque esse x está multiplicando todo mundo que está aqui dentro desse parêntese, que nós estamos representando agora como sendo colchete. Então, aqui, ó, x multiplicado por todo esse cara, já substituímos o valor de y2 e y1, e agora nós vamos representar o dx, o elemento diferencial aqui. A mesma coisa nós vamos fazer para o denominador. Então, nós temos aqui a integral. Quem é o nosso y2? O y2 é h sobre ax, menos o y1. O y1 é h sobre a quadrado x2. Tudo isso multiplicado por dx. Nós temos que resolver essa integral que está aparecendo aqui agora. Bom, a gente pode chegar aqui, ó, nesse numerador e já distribuir, multiplicar esse x por cada uma dessas componentes aqui, ó. A gente multiplica esse x por h sobre ax e em seguida multiplica o x por h sobre a quadrado x2. O que é que nós vamos obter? Então, vou passar para o próximo slide para a gente conseguir um pouquinho mais de espaço. Então, temos aqui, ó, o x barra vai ser igual a integral. Aí agora nós já vamos fazer aqui o produto, a distribuição. X que multiplica x vai ficar x ao quadrado. Então, nós temos h sobre a, x ao quadrado. Então, vamos ficar com h sobre a que multiplica o x ao quadrado. Agora, distribuindo x que multiplica menos h sobre a quadrado x2. Então, aqui vai ficar x ao cubo. Então, menos h sobre a quadrado, que multiplica o x ao cubo. Vou colocar tudo isso entre parênteses, porque aqui nós temos o dx.
E aqui embaixo, no numerador, nós vamos repetir o que nós obtivemos anteriormente, ó. Integral de h sobre ax menos h sobre a quadrado x2. Então, colocando entre parênteses, vai ficar integral de h sobre ax menos h sobre a quadrado x2. Tudo isso multiplicado por dx. Nós vamos estar aplicando essa propriedade da integral, que diz que a integral de uma soma é a soma das integrais. Fazendo isso para a equação anterior, nós vamos obter o seguinte, que o x barra pode ser escrito da seguinte forma: integral de h sobre a que multiplica o x2 dx menos a integral de h sobre a quadrado que multiplica x ao cubo dx. Então aqui ó, nós quebramos em duas integrais. A mesma coisa nós vamos fazer aqui no denominador. Vamos quebrar também em duas integrais. Então vai ficar a integral desse primeiro cara, integral de h sobre a que multiplica x dx menos a integral de h sobre a quadrado que multiplica x2 dx. Muito bem, e agora, professor? Agora nós vamos resolver essas integrais. Lembrando que todas essas integrais são integrais definidas, tá ok? E existe aqui ó, a variável de integração, que é o x, e a gente pretende integrar a nossa figura em relação a x, e o x a gente pode perceber ó, que a nossa figura em x varia de x igual a 0 até x igual a a. Então, os limites de integração vão ser de 0 até a, para que possa compreender toda essa nossa figura delimitada por essas duas curvas. Vamos agora colocar aqui os limites de integração. Como a nossa integral é em relação à variável x, x varia de 0 até a. X varia de 0 até a e, por fim, aqui também, x variando de 0 até a. E aí a gente vai resolver essas integrais definidas. Vamos lembrar apenas, turma, que quando a gente está trabalhando integrais de polinômios, a gente sabe que a fórmula básica para integrar um polinômio de grau n, vamos supor, integral de x elevado a n dx, de um intervalo que vai de a até b, já que trata-se de uma integral definida, isso vai ser igual a x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1, calculado nos limites de integração que vai de A até B. E a gente vai estar aplicando essa fórmula para o cálculo de integrais de polinômios de grau n. Nós vamos aplicar esse mesmo raciocínio para estar resolvendo essas integrais aqui. Se você quiser, ó, você já pode pegar todos esses valores constantes e jogar para fora da integral, tá certo? Então, uma constante, ela sai para fora da integral. Então, a gente pode estar agora, no próximo slide, representando aqui essa equação, já jogando essas constantes para fora da integral. Vamos ficar aqui, o x barra vai ser igual, aí aqui nós temos, ó, jogando a constante para o lado de fora, vai ficar h sobre a, que multiplica a integral sobre o quê? X quadrado dx. X quadrado dx. E agora nós vamos para outra integral. Temos aqui o menos, aí o h sobre a quadrado sai para fora da integral, já que é constante. Então vai ficar menos h sobre a quadrado. Sobrou quem? Sobrou a integral de x ao cubo dx. X ao cubo dx. E agora o denominador. Lembrando que os limites de integração é de 0 até a, de 0 até a. Então, quando a gente pega um elemento infinitesimal de área na vertical, o limite de integração vai ser na direção x. Se a gente tivesse pegado um elemento infinitesimal de área na horizontal, a gente estaria integrando na variável y, tá ok? Então, muito cuidado nessa observação. Lembrando que independente de você escolher um elemento infinitesimal na horizontal ou na vertical, no final você vai chegar nos mesmos resultados. Então vamos agora dividir pelo nosso denominador. Quem é o nosso denominador? Aqui nós temos, ó, essa constante sai para fora da integral, vai ficar h sobre a, integral de x dx. E agora nós vamos para a próxima integral. Então nós temos aqui, ó, menos h sobre a quadrado sai para fora da integral,
menos h sobre a quadrado sai para fora da integral e vai ficar simplesmente a integral de x quadrado dx. Muito bem, agora nós vamos estar aplicando essa fórmula para determinarmos os valores dessas integrais. Então, nós vamos obter o seguinte, turma, vamos lá, x barra será igual. Então, h sobre a, quanto vale a integral de x ao quadrado dx? Isso daqui vai dar igual a x ao cubo sobre 3, aplicado nos limites de integração, que vai de 0 até a. Menos, aí repete, h sobre a quadrado. Agora nós vamos calcular quanto vale a integral de x ao cubo dx. Isso vai dar igual a x à quarta sobre 4, aplicado nos limites de integração, que vai de 0 até a. A mesma coisa nós vamos fazer agora para o denominador. Ó. Temos aqui h sobre a, que é a nossa constante multiplicativa. A integral de x é x quadrado sobre 2, aplicado nos limites de integração, que vai de 0 até a. Menos h sobre a quadrado, que é a nossa constante, e a integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3, aplicado nos limites de integração, que também vai de 0 até a. E agora, professor, agora nós vamos substituir os limites de integração. Atenção para um detalhe, turma. Como o limite inferior é igual a zero, então a gente não precisa se preocupar em substituirmos esse limite inferior, já que o valor é igual a zero. Então basta você chegar aqui agora e substituir os limites superiores, tá ok? Nós vimos um caso parecido na aula passada. Como nós já resolvemos um caso desse tipo, agora nós vamos apenas fazer a substituição direta do limite superior, já que ele é diferente de zero. E o limite inferior é zero, não precisa a gente fazer mais o passo a passo, fazer a substituição, tá ok? Então temos aqui o seguinte, ó, nós temos que h sobre a, aí agora, ó, no lugar do x, nós vamos substituir pelo limite superior. Então vai ficar a elevado ao cubo sobre 3. Aí não precisa subtrair pela substituição do limite inferior. Por quê? Pois o limite inferior vale zero. Então já podemos aqui adiantar as nossas contas. Então repete agora menos h sobre a quadrado. Aí agora aqui nós temos ó, x à quarta sobre 4. Substitui o limite superior. Então x igual a, então vai ficar a elevado à quarta sobre 4. Aí não precisa substituir o limite inferior, já que o mesmo vale zero. Aqui ó, no denominador a mesma coisa. Vai ficar então h sobre a vezes x quadrado sobre 2, ou seja, a quadrado sobre 2, menos h sobre a quadrado, que multiplica x ao cubo sobre 3, ou seja, a elevado ao cubo sobre 3. E agora, professor, agora nós podemos simplificar essa nossa expressão. Olha só, nós podemos cancelar esse a com o a ao cubo, então vai sobrar a quadrado aqui no numerador. Da mesma forma, nós podemos cancelar esse a quadrado com a à quarta, aí vai sobrar um a quadrado também aqui no numerador. A mesma coisa aqui, ó, nessa parte de baixo, nesse denominador, nós podemos fazer algumas simplificações. Então, esse a cancela com a quadrado, sobra um a no numerador. Esse a quadrado cancela com a ao cubo e sobra um a no numerador. Então, o x barra vai ficar o seguinte, x barra é igual a h que multiplica o a quadrado dividido por 3. h que multiplica a quadrado dividido por 3. Em seguida, ó, menos h que multiplica a quadrado dividido por 4. Então, menos h que multiplica a quadrado dividido por 4. Tudo isso dividido por quem? H que multiplica por a dividido por 2. Aí, menos h que multiplica por a dividido por 3. Então, menos h que multiplica por a dividido por 3. E aí a gente pode simplificar ainda essa nossa expressão. De que maneira? Nós podemos tirar aqui ó, o MMC de 3 e 4, que é 12. Então, nós podemos escrever da seguinte forma. 12 é o mínimo múltiplo comum. Então, 12 dividido por 3 é igual a 4. 4 que multiplica o numerador. Então, 4 que multiplica h, a elevado ao quadrado, menos, aí agora 12 dividido por 4 é igual a 3.
3 que multiplica h ao quadrado. Então vai ficar 3h ao quadrado. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó, no denominador. Vamos tirar o MMC de 2 e 3. O MMC de 2 e 3 é igual a 6. Vamos fazer o mesmo procedimento. 6 dividido por 2 dá 3. 3 que multiplica HA. Então vai ficar 3 que multiplica HA menos 6 dividido por 3 é igual a 2. 2 que multiplica HA. Então vai ficar 2 que multiplica HA. E agora, professor, x barra vai ser igual, aí ó, 4h ao quadrado menos 3h ao quadrado, isso é igual a h ao quadrado sobre 12, dividido por quem, ó? 3ha menos 2ha. Isso vai dar ha dividido por 6. E aqui nós temos uma divisão de duas frações. Então, como é que se resolve uma divisão de fração? Pega a primeira fração, que é o h ao quadrado, sobre 12, e multiplica pelo inverso da segunda fração, que é 6 sobre HA. E agora nós vamos simplificar essa nossa expressão. Ó. Esse h pode cancelar com esse 6 cancela com 12, aí sobra 2 aqui embaixo, e esse a cancela com a quadrado, sobra um a aqui em cima. Portanto, quanto vale o nosso x barra? Dessa forma, eu vou até mudar de cor. O x barra, para aquela nossa figura entre as duas curvas, é igual a dividido por 2. Então, esse é o valor do x barra que nós encontramos, que representa a coordenada x do centroide daquela nossa área delimitada pelas duas curvas. E aí nós vamos aplicar o mesmo raciocínio, turma, para encontrarmos a coordenada y do centroide daquela nossa figura delimitada pelas duas curvas. Então vamos agora fazer o mesmo procedimento didático, tá certo? Para determinarmos o valor de y barra. Lembrando que pela fórmula para encontrarmos o centroide pelo método da integração, nós temos que o y barra é a integral de y barra LdA dividido pela integral de dA. Então agora nós vamos estar resolvendo essas integrais para determinarmos o valor da coordenada y do centroide da nossa figura plana delimitada pelas duas curvas. Então quanto vale o y barra? Vamos lá substituir, turma. Y barra vai ser igual a integral. Quem é o y barra é L. É y1 mais y2 dividido por 2. Então vamos lá substituir. Ó. Y barra é L, é y1 mais y2 dividido por 2. Tudo isso multiplicado por quem? Por dA. Mas quem é o dA? Aí a gente volta lá que a gente já fez essa análise. Já encontramos quem é o dA. Ó. y2 menos y1 que multiplica dx. Então, dA é y2 menos y1 que multiplica o dx. Tudo isso dividido por quem? Pela integral de dA. Integral de y2 menos y1 que multiplica o dx. E é essa integral que a gente precisa resolver para determinarmos o valor do y barra, ou seja, da coordenada y do centroide da nossa figura. Vamos apenas lembrar que o y1, que é a nossa curva 1, que representa aquela curva cuja equação é uma equação parabólica, isso é igual a h sobre a quadrado que multiplica x2. Enquanto que o y2, que é aquela nossa segunda curva, que é a equação de uma reta, isso é igual a h sobre a que multiplica x. Então, sabendo que y1 e y2 são dados dessa forma, nós vamos agora resolver essa integral acima. No próximo slide, a gente pode reescrever essa equação da seguinte maneira. Ó. Aqui a gente tem y1 mais y2 dividido por 2. É como se a gente tivesse y1 mais y2 multiplicado por 1 meio. Esse 1 meio ele é constante, então ele pode ser colocado para fora da integral. Então nós vamos reescrever aqui a nossa fórmula, ou melhor, a nossa expressão, da seguinte maneira.
Então, 1 meio, que é constante, joga para fora da integral. Aí vai ficar a integral de quem? Aí a gente repete, ó, y1 mais y2, y1 mais y2, que multiplica, aí aqui nós temos y2 menos y1, dx. y2 menos y1, que multiplica dx. Aí agora nós vamos para o denominador. Aqui no denominador, nós temos a integral de y2 menos y1 dx. Então temos aqui, ó, a integral de y2 menos y1, que multiplica o dx. Vamos colocar esse cara aqui entre parênteses. E agora, professor, agora a gente pode chegar aqui em cima e distribuir, ó. Nós podemos multiplicar o y1 e distribuir o y1, para cada uma dessas componentes aqui. E o y2 nós podemos fazer a mesma coisa. Então vamos reescrever o y barra da seguinte maneira. Nós temos que o meio, que é a nossa constante, vou colocar um colchete aqui para saber que o meio está multiplicando todo esse cara aqui, ó, integral de quem? Agora vamos distribuir y1 que multiplica y2, y1 que multiplica y2, aí agora y1 que multiplica menos y1. Então isso vai dar menos y1 ao quadrado. Aí agora distribuindo o y2, y2 que multiplica y2, isso vai dar mais y2 ao quadrado. E por fim, y2 que multiplica menos y1. Isso vai dar igual a menos y2 que multiplica y1. Tudo isso aqui, ó, vou colocar entre parênteses, pois temos aqui o dx. Muito bem, dividido, não esquece, pela integral de y2 menos y1, que multiplica dx. O que a gente pode simplificar aqui, ó? Nós sabemos que y1 e y2, aqui positivo, ele pode anular esse cara aqui que está negativo, ó, menos y2, y1. Então, esse termo aqui, ele vai se anular com esse daqui, tá ok? E o que vai sobrar? Nós vamos ficar com o seguinte, ó, y barra é igual ao meio, que multiplica a integral de y2 ao quadrado, vou colocar ele logo que está positivo, y2 ao quadrado, menos y1 ao quadrado, tudo isso multiplicado por dx. Aí agora eu vou fechar o nosso colchete. E aqui, ó, embaixo no denominador, é a integral de y2 menos y1, que multiplica o dx. Agora a gente vai substituir o valor de y1 e y2 em termos de x. A gente tem que lembrar, turma, que o y2, nós já vimos isso anteriormente, nada mais é que m que multiplica x. Mas quem é o m? É h sobre a que multiplica x. Enquanto que o y1 é aquela equação da parábola. y1 é h sobre a quadrado que multiplica x2. E a gente vai substituir esses caras exatamente aqui dentro da integral. Se você quiser, você já pode chegar aqui, ó, e escrever quanto vale o y2 ao quadrado. Então, y2 elevando ao quadrado, então eleva esses dois membros ao quadrado. Isso vai ser igual a quem? H ao quadrado sobre A ao quadrado, que multiplica x ao quadrado. Aí aqui faz a mesma coisa, ó. Já que a gente vai precisar do y também ao quadrado, então eleva esses dois membros ao quadrado, nós vamos ficar com y1 ao quadrado é igual a h ao quadrado sobre, ó, esse a quadrado elevado ao quadrado vai ficar a elevado à quarta. Esse x quadrado elevado ao quadrado vai ficar x elevado à quarta. E aí a gente vai substituir agora, ó, nessas nossas integrais. Então nós temos que o y barra será igual a 1 meio que multiplica, entre parênteses aqui, ó, a integral, aí volta lá o slide para a gente visualizar direitinho, ó, de y2 ao quadrado menos y ao quadrado. Mas quem é o y2 ao quadrado? É h quadrado sobre a quadrado x2. Então nós teremos y2 ao quadrado, que é h quadrado, sobre a quadrado x2. Aí agora nós vamos subtrair menos
Aí aqui nós temos, ó, y ao quadrado. Mas quem é o y ao quadrado? É h quadrado sobre a quarta x quarta, x à quarta. Então, ó, h quadrado sobre a elevado à quarta vezes x elevado à quarta. Tudo isso que multiplica o dx. Aí agora nós vamos fechar esse colchete, por quê? Porque todo esse cara dentro do colchete está multiplicado por 1/2. Então tudo isso dividido por quem? Ó? Dividido por esse denominador, integral de y2 menos y1. Lembrando que o y2 é h sobre ax e o y1 é h sobre a quadrado x2. Então, substituindo, temos aqui, ó, integral de y2, que é h sobre ax, menos y1, que é h sobre a quadrado x2, menos y1, que é h sobre a quadrado x2. Muito bem. Tudo isso multiplicado por dx. Então, tá aí, ó, as nossas integrais que nós pretendemos resolver. E aí nós vamos agora aplicar aquela propriedade das integrais que afirma que a integral de uma soma é a soma das integrais. Então nós podemos reescrever essa nossa expressão da seguinte maneira. Então teremos aqui, ó, 1/2, aí abre colchete, aí aqui, ó, nós vamos desmembrar aqui essas integrais. Nós já podemos colocar as constantes para fora da integral. Então nós podemos aqui, ó, jogar essa constante para fora da integral. Então vai ficar h quadrado sobre a quadrado integral de x quadrado dx. E agora utilizando o mesmo raciocínio, ó, joga aqui essa outra constante para fora da integral. Então vai ficar menos h quadrado sobre a elevado à quarta integral de x à quarta dx. Muito bem, fecha o nosso colchete. Então nós quebramos essa integral em duas, pela propriedade que afirma que a integral da soma é a soma das integrais. E aqui embaixo nós vamos utilizar também um raciocínio análogo. Então nós vamos ficar, ó, com h sobre a integral de x dx menos h sobre a quadrado integral de x quadrado dx. Lembrando que os limites de integração também vão de 0 até a, já que a nossa variável de integração é o x. E a nossa figura está definida de x igual a 0 até x igual a a. Então não esquece que são integrais definidas e os limites de integração vão de 0 até a. De 0 até a, aqui também do mesmo jeito. Ó. Não esquece de expressar os limites de integração, porque agora a gente vai resolver essas integrais. Dessa forma, turma, o y barra vai ser igual a 1/2, abre colchete, aí h quadrado sobre a quadrado, h quadrado sobre a quadrado. Aqui nós temos a integral de x quadrado dx aplicado de 0 a a. Ora, a integral de x quadrado é x elevado ao cubo sobre 3, aplicado nos limites de integração que vai de 0 até a. A mesma coisa, ó, nós temos h quadrado sobre a quarta menos h quadrado sobre a elevado à quarta. E aí nós temos a integral de x à quarta dx. A integral de x à quarta é x elevado à quinta sobre 5, aplicado nos limites de integração que vão de 0 até a. E agora nós vamos fechar o nosso colchete, já que tudo que está entre esses colchetes está multiplicado por 1/2. Aí dividido por quem? Aqui nós temos h sobre a integral de x dx. Então vai ficar h sobre a integral de x dx é x ao quadrado sobre 2, aplicado nos limites de integração que vai de 0 até a, menos h sobre a quadrado integral de x quadrado dx. Então nós vamos ficar menos h sobre a quadrado. A integral de x quadrado é x ao cubo sobre 3, aplicado nos limites de integração que vai de 0 até a. E aí, turma, olha só, não precisa você substituir os dois limites de integração. Já que o limite de integração inferior vale 0, então a gente só precisa substituir o limite de integração superior. Então nós temos o seguinte, temos que o y barra vai ser escrito da seguinte forma,
Aqui no numerador, vamos repetir o meio, abre o colchete, aí vamos repetir a constante h quadrado sobre a ao quadrado. Aí no lugar do x, nós vamos substituir o limite superior. Então vai ficar a elevado ao cubo sobre 3. Não precisa substituir o limite inferior, já que é zero. Aí menos h quadrado sobre a quarta, h quadrado sobre a elevado à quarta, que multiplica, no lugar do x, substitui o limite superior, ou seja, a elevado à quinta sobre 5. E agora no denominador segue o mesmo raciocínio. Nós teremos aqui ó, h sobre a, que multiplica, no lugar do x, substitui por a, que é o limite superior, então vai ficar a quadrado sobre 2, menos h sobre a ao quadrado, no lugar do x, substitui por a, vai ficar a elevado ao cubo sobre 3. E agora, professor, agora a gente pode simplificar essa expressão. Por exemplo, ó, esse a quadrado, ele cancela com a ao cubo, sobra um a. Esse a quarta cancela com esse a quinta, sobra um a no numerador. Esse a cancela com a quadrado, sobra um a aqui. E esse a quadrado cancela com a ao cubo, sobra um a também aqui. E agora nós podemos reescrever da seguinte maneira. Olha só, aqui nós temos o meio, abre o nosso colchete. Aqui nós multiplicamos h quadrado vezes a. Isso vai dar h quadrado, que multiplica a, dividido por 3. Dividido por 3. Menos, aí esse h quadrado vezes a, h quadrado vezes a, dividido por 5. Dividido por 5. Aí agora, ó, tudo isso dividido por quem? Ó? H que multiplica a, então HA sobre 2, HA sobre 2, menos H que multiplica A sobre 3, HA sobre 3. E agora nós vamos tirar o MMC, tá ok, turma? Para poder simplificar ainda mais essa nossa equação. Então vamos para o próximo slide. Y barra vai ser igual ao seguinte. Vamos aqui, ó, tirar o MMC de 3 e 5. Então vai ficar o seguinte resultado. Um meio que está multiplicando todo mundo entre colchete. Lembrando que o mínimo múltiplo comum entre 3 e 5 é igual a 15. E aí a gente pega o 15, divide por 3, dá 5 e multiplica por esse numerador. Então vai ficar 5h quadrado A. Então 5h quadrado que multiplica o A. Aí agora pega esse 15, que é o MMC, divide por 5 e multiplica pelo numerador. Então 15 dividido por 5 é 3. 3 que multiplica h quadrado A. Então vai ficar ó, menos 3 que multiplica h quadrado A. Fecha o nosso colchete e agora nós vamos para esse denominador aqui. Ó. Nós temos também um MMC entre 2 e 3. O MMC dá igual a 6. Então, temos que o mínimo múltiplo comum é igual a 6. Pega esse 6, divide por 2, dá igual a 3 e multiplica pelo numerador. Então, 3HA. 3 que multiplica HA. Menos, aí agora a mesma coisa. Já que o MMC é 6, 6 dividido por 3 é 2, 2 que multiplica HA. Então, 2 que multiplica HA. Então, simplificando, Y barra é igual a um meio que multiplica, quanto vale 5h quadrado A menos 3h quadrado A? Isso é igual, 5 menos 3 é 2h quadrado A dividido por 15. Aí agora o denominador nós temos o seguinte, 3HA menos 2HA é igual a HA dividido por 6. Lembrando, turma, que esse 2 agora ó, pode cancelar com esse 2, e aí nós temos H quadrado A dividido por 15, tudo isso dividido por HA dividido por 6. Como é que se resolve uma divisão de duas frações? Repete a primeira fração, h quadrado a sobre 15, e multiplica pelo inverso da segunda fração, que nesse caso aqui ó, é 6 dividido por HA. E aqui a gente pode
simplificar, ó, cancelar esse A com esse A. Esse H cancela com H quadrado, aí sobra um H aqui em cima. Dessa forma, turma, o Y barra vai ser igual a H que multiplica por 6, então 6H dividido por 15, dividido por 15. Então 6H dividido por 15. Aqui a gente ainda pode simplificar. O 6 por 3 é igual a 2, o 15 por 3 é igual a 5. Portanto, nós encontramos para a coordenada y do centroide da nossa figura o seguinte valor, 2h sobre 5. E dessa forma, turma, nós finalizamos a nossa questão de hoje, onde as coordenadas x e y para o centroide de nossa figura, delimitada pelas duas curvas, valem x barra igual a A sobre 2 e y barra é igual a 2h sobre 5. Com isso, nós finalizamos o nosso problema. Na aula de hoje, tivemos como objetivo de aprendizagem determinar centroides de figuras planas pelo método da integração. Quero agradecer imensamente a atenção de vocês, pedir que não deixem de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para terem acesso aos demais vídeos da série. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.